Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo. Mas eu, o que está escrito aí? Perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua, e de seus filhos em herança perpétua, pois você, está escrito aí, perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia, o que está escrito aí? Perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Vamos orar, Pai. Nesta manhã nós estamos aqui para ouvirmos a Tua voz, Senhor. E te pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a Tua palavra, e que ela venha ser uma terra, que ela venha ser uma semente, e encontrar uma terra fértil, Pai, em nossas vidas, para que essa palavra, ela produza bênçãos, ela produza frutos e milagres em nossos corações. Assim nós oramos, Pai, que toda barreira, que toda resistência caia por terra, e a Tua palavra seja pregada e recebida com total liberdade nesta manhã. É o que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aqui nós estamos num tempo, queridos, bem à frente da mensagem que nós ouvimos no domingo passado. No domingo passado, o pastor Roberto pregou sobre Números 9, em que Israel estava no deserto e havia uma nuvem durante o dia que protegia Israel, e havia uma coluna de fogo durante a noite que protegia Israel também. Uma protegia, a nuvem protegia do sol causticante durante o dia, e a coluna de fogo protegia do frio e dos predadores durante a noite, dos animais. E Israel passou por isso por 40 anos, queridos. E aqui nós vemos já Israel dentro da terra prometida, em que a terra já estava sendo dividida e separada para cada tribo. E Josué e Calebe são os remanescentes daquela geração. Josué e Calebe são os remanescentes daquele povo que esteve com Moisés no deserto e que hoje estava colocando os pés na terra prometida. Moisés e Calebe Josué e Calebe eram remanescentes daqueles que ouviram da boca de Moisés a promessa de Deus e estavam hoje desfrutando daquilo que Deus já havia prometido. Amém. Então nós servimos a um Deus que Ele faz a promessa e Ele cumpre a promessa que nos fez. Diga amém. Diga graças a Deus.
Então aqui Caleb é um exemplo para nós de alguém que viu a promessa se cumprir na vida dele. Viu a promessa ser feita e viu a promessa se cumprir na sua própria vida. E não vai ser diferente comigo e com você, meu irmão. Não vai ser diferente comigo e com você, minha irmã. Você tem promessas de Deus na sua vida? Amém. Cada um de nós aqui tem promessa. Cada um de nós aqui tem uma palavra liberada da parte de Deus. E aquele Deus que fez a promessa é o Deus que tem te sustentado no meio do deserto para ver a promessa cumprida na sua vida. Então, se Deus falou e ainda não cumpriu, você pode levantar a sua mão e já dar graças a Deus, porque aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na minha e na sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, nós estamos olhando para alguém que passou 40 anos no deserto. Nós estamos olhando para alguém que passou 40 anos debaixo da nuvem. Estamos olhando para alguém que passou de 40 anos seguindo a coluna de fogo, seguindo o tabernáculo, seguindo a direção de Deus. Caleb poderia, quer saber? Eu vou embora daqui, eu vou seguir o meu caminho. Ele poderia? Poderia. Mas ele veria cumprida a promessa de Deus na vida dele? Não. Ele poderia ter desistido. Então nós vemos aqui o resultado da vida daquele que se submete a Deus. Nós vemos o resultado da vida daquele que está debaixo da nuvem. Nós vemos o resultado da vida daquele que está seguindo a coluna de fogo. Nós vemos o resultado daquele que está debaixo da direção de Deus. As bênçãos acontecem, os milagres acontecem. Pode até demorar um pouco aos nossos olhos, mas a promessa chega, a vitória chega, o milagre chega. Diga amém. Anima teu irmão aí, fica debaixo da nuvem, diga para ele, porque o teu milagre já está chegando. Amém, meu irmão? Amém. Caleb ficou debaixo da direção de Deus. E nós vemos aqui nesse texto, deixe sua Bíblia aberta aí, porque eu vou voltar na Bíblia diversas vezes. Então, se você quiser acompanhar os textos, deixe sua Bíblia aberta. Nós vemos que Caleb, ele teve uma percepção muito grande. Caleb teve uma percepção muito grande. Porque nós vemos que Deus havia falado a respeito dele. Mas ele teve uma percepção de que não era Moisés falando, mas que era o próprio Deus falando. Amém. E determinando sobre a vida dele. Amém. Seja Deus. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque o versículo 6 diz que os filhos de Judá chegaram, vamos só para a parte daqui que Caleb fala, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Quem falou, queridos, a voz audível era de Moisés. Mas quem é que estava falando acerca de Caleb? Deus. Era o próprio Deus que estava usando a boca de Moisés, mas quem estava falando era Deus. E isso, usando Moisés, exatamente, isso é importantíssimo da gente perceber. Porque se fosse Moisés a falar, quando Moisés morresse, aquilo iria se cumprir? Moisés podia fazer cumprir aquilo que ele falou, se ele está morto? Às vezes a gente vê isso em família, não vê? O pai fala, quando eu morrer, cuida da tua mãe. Aí o pai morre. Aí os filhos cuidam da mãe? Não. Nem sempre, né?
Quando eu morrer... Às vezes o pai não deixa testamento, né? Mas fala para os filhos, deixa essa casa aqui para o filho tal, deixa isso aqui para o filho tal. Aí o pai e a mãe morrem. O que acontece? Vai todo mundo para a justiça, não quer nem saber, vamos lá, porque o juiz é que vai determinar. Enquanto a gente está vivo, a gente faz cumprir a nossa palavra. Mas Caleb teve uma percepção de que aquela palavra que estava dita acerca dele não era de Moisés, era de Deus. Então, embora Moisés houvesse morrido já neste tempo e não pudesse fazer cumprir a palavra de Deus, Caleb tinha certeza. Moisés morreu, mas aquele que fez a promessa é fiel. Aleluia. Moisés morreu, mas aquele que fez a palavra, liberou a palavra, ele ainda está vivo e poderoso para fazer cumprir. Então nesta manhã, meu irmão, aleluia, será que eu percebo que a palavra que eu recebo deste púlpito é a palavra do pastor? Ou eu percebo que a palavra que eu estou recebendo é a palavra de Deus para a minha vida no momento que eu estou vivendo? Porque se eu achar que é só a palavra do pastor, a palavra vai estar limitada ao conhecimento do pastor, à sabedoria do pastor. Mas se é a palavra de Deus para a minha vida, essa palavra ela tem poder para gerar vida, essa palavra tem poder para transformar, essa palavra está ligada a toda a sabedoria e conhecimento de Deus que conhece você, que sabe quem você é, que sabe o que você está passando, sabe as circunstâncias e crises que você enfrenta e tem poder para te dar vitória sobre todas elas. Aleluia, glória a Deus. Então nessa manhã, meu irmão, que palavra você está ouvindo? É a palavra do pastor? Ou é Deus que está falando com você? Usando a voz do pastor? Caleb teve essa percepção. Não foi Moisés, mas foi Deus quem falou a meu respeito. Foi Deus quem liberou uma palavra sobre mim. E perceba que ele, nesse momento, entendeu que a hora de Deus havia chegado para ele. Ele havia passado 40 anos no deserto. Mais 5 anos na terra prometida, ajudando Josué e Israel na conquista dos territórios. 5 anos ali batalhando, 5 anos ali guerreando pela vitória dos outros. Mas chegou a hora da vitória dele. Aleluia. Anima teu irmão, diga para ele, persevera, meu irmão, porque está chegando a hora da tua vitória. Aleluia. Você tem lutado pelos outros, você tem orado por outros, tem batalhado por outros, mas Deus também vai te abençoar, Deus também vai te dar vitória, Deus também vai te dar a tua terra. Diga amém. Diga para o teu irmão, chegou a tua hora, meu irmão. Chegou a tua hora, minha irmã. Chegou a tua hora. Aleluia. Ele foi lá e falou, olha, Josué, tu sabe a palavra que eu recebi, está na minha hora agora de conquistar aquilo que Deus falou a meu respeito. Eu queria que você prestasse atenção, por isso eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta, porque Caleb ele tinha um discernimento muito grande com relação às coisas de Deus, com relação às coisas espirituais. Você percebeu aí na leitura que ele tratava com grande honra Moisés, o líder que ele tinha. Ele chama Moisés de homem de Deus. Você leu aí no versículo 6. Moisés, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. E no versículo 7 ele faz uma outra afirmação. Moisés, além de ser homem de Deus, ele era servo de Deus. Então ele reconhecia a autoridade de Moisés sobre a vida dele. Ele reconhecia a autoridade espiritual de Moisés sobre a vida dele. Ele reconhecia a autoridade de Josué. Porque ele poderia, já que a palavra é de Deus, já que foi Deus quem falou comigo, ele poderia não se submeter a Josué e falar, quer saber de uma coisa? Deus já me deu a palavra.
Eu estou aqui diante do monte, eu vou lá tomar aquela terra e Josué não quer nem saber dele. Mas não. Caleb percebeu, entendeu que Moisés havia morrido e havia uma nova liderança, que era Josué. E ele respeitou a liderança de Josué, mesmo tendo a promessa. Obrigado por glória a Deus que eu ouvi. Porque tem muitas pessoas hoje que por terem a promessa, acham que pode passar por cima do líder só porque Deus falou. Não sei se o pastor Pablo enfrenta isso. Está sendo gravado o papo, tá, né? Mas às vezes, eu respeito o pastor Roberto. Você, Rafael, quem é você? Pablo, você se passa por isso, né? Quem é você, Pablo? E às vezes a gente enfrenta certas coisas como que pudessem passar por cima só porque você tem a promessa. Caleb tinha a promessa, queridos, e esperou 45 anos para que aquela promessa se cumprisse. Mas ele não saiu atropelando a liderança que estava colocada ali pelo próprio Deus. Quem foi que escolheu Josué? Foi o próprio Josué que se escolheu, falou: agora Moisés morreu, eu vou tomar conta de tudo. Não. Foi Deus quem falou: Josué, Moisés morreu, agora é você. Então aqui ele tinha uma percepção, queridos, muito grande espiritual de entender. Moisés era servo de Deus. Ele tinha uma percepção espiritual de entender que agora Josué era o líder e deveria se submeter a ele, apesar de ter a promessa. E aqui eu queria chamar a sua atenção para a submissão de Caleb a Josué, porque às vezes a gente enfrenta isso também. Josué era contemporâneo de Caleb. Eles eram, vamos dizer assim, amigos, colegas de ministério. Eles estavam juntos quando foram enviados como espia para ver a terra, na época lá de Moisés, Números capítulo 13. Mas Caleb percebeu que havia liderança na vida de Josué e deveria se submeter. E isso é uma coisa que a gente precisa trazer para a gente, queridos. Porque às vezes tem pessoas na igreja que são nossas amigas. Mas eu não posso me esquecer da posição que aquelas pessoas ocupam no ministério. Às vezes ela é minha amiga, mas ela é líder do ministério. Eu não posso tratá-la de qualquer jeito. Às vezes ele é meu amigo, mas ele é o pastor da igreja, então eu preciso tratá-lo com respeito, com reverência, entendendo que muitas vezes o que ele está falando é uma ordem, é uma palavra de autoridade, não é uma brincadeira. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Caleb percebeu isso. Josué agora não é meu amiguinho, ele é o líder da nação de Israel. Ele é meu amigo, eu tenho intimidade, eu tenho prazer na presença dele, eu gosto de conversar com ele, mas tem horas que o que ele vai falar é determinante para a minha vida. Amém. Tem horas que ele está falando é de Deus para a minha vida, não é da boca dele, não é da inteligência dele, mas é o próprio Deus falando comigo. Aleluia. Aleluia. Isso é uma coisa que às vezes a gente perde, queridos. Por causa da amizade, a gente às vezes esquece que aquela pessoa é serva de Deus e tem uma autoridade sobre a minha vida. Olha a percepção dele. Ele poderia ter achado: Josué é meu amigo, já vou lá tomando conta da cidade, depois eu falo com ele. Não. Ele entendeu: Josué é meu amigo, mas ele é o líder em Israel. Aleluia. Josué, eu gosto dele, eu fui criado com ele, eu iniciei no ministério com ele, mas hoje ele é o líder, eu tenho que me submeter a ele, ele é meu amigo, eu sei que ele conhece a palavra, eu sei que ele conhece a profecia, mas de repente ele vai dizer: calma, Caleb, agora não é a hora, vamos esperar mais um pouquinho. Ou ele vai dizer: vai, Caleb, porque Deus vai te abençoar. Aleluia. Mas eu preciso da palavra e da liberação dele. Glória a Deus. Discernimento espiritual, queridos. Amém.
discernimento espiritual. E uma outra coisa que me chama a atenção com relação a isso, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 8. Olha só o que ele diz. Os meus irmãos que tinham ido comigo lá para espiar a terra, 45 anos atrás, amedrontaram o povo. Ele chamou aqueles 10 espias que impediram Israel de conquistar a terra prometida naquele tempo. Ele chamou aqueles 10 espias que fizeram com que ele e Josué ficassem 40 anos rodeando o deserto, debaixo da nuvem. Ele chamou daqueles trastes. Foi assim que ele chamou? Não. Aqueles endemoniados. Aquelas pestes lá. Aquilo não é crente, não. Foi assim que ele chamou? Não. Ele chamou de meus irmãos. Isso aqui é uma lição muito grande para nós, queridos. Ele tinha uma percepção espiritual de tratar bem Moisés com honra, de tratar Josué, o líder que estava ali agora, com honra. Mas até as pessoas que prejudicaram ele tratou com honra e respeito, entendendo que apesar das fragilidades e fraquezas delas, também eram irmãos, também eram da mesma fé, também eram povo de Deus. Amém. Mesmo essas pessoas tendo que fazer com que ele rodeasse 40 anos até que a promessa se cumprisse. Será que você consegue tratar com honra esse irmão que está aí do seu lado? Amém. Amém. Será que você consegue tratar com honra esse irmão que está aqui na frente pregando para você? Amém. Talvez possa ser um instrumento para você passar 40 anos de prova. Glória a Deus. Mas ainda assim trate com honra, com respeito, entendendo que todos nós temos a mesma fé, entendendo que todos nós estamos debaixo da bênção de Deus. Aleluia. Aqueles homens prejudicaram Israel por 40 anos, querido. Mas ainda assim ele falou, são meus irmãos. Amém. Não são ímpios, não. Não são trastes, não, mas são meus irmãos. Você quer ter bênção, meu irmão? Você quer viver bem debaixo da nuvem? Olha só, passou 40 anos com aqueles irmãos ali debaixo da nuvem e olhava para eles todo dia. Pô, 39º ano, rodeando o deserto, eu olhava para o cidadão. Pô, naquele dia podia ter dado uma boa palavra, né? Mas ele tratava eles como irmãos, queridos. Será que a gente consegue tratar pessoas que às vezes geram problemas na igreja como irmãos? O fato de ter gerado problema fez com que ela deixasse de ser irmã? Não. Continua sendo irmão. Caleb olhou para aquelas pessoas, gerou problema, teve que conviver com elas, não sei quando cada uma morreu, né? A Bíblia não lista, mas teve que conviver com ela anos rodeando no deserto. Mas eram irmãos. Eram irmãos. Amém. Deus tem bênção para nós, querido. Amém. Mas a gente tem que aprender a tratar as pessoas com honra. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto, deixa eu caminhar, é que houve uma dupla perseverança. Por isso eu falava com você antes. Porque Josué, o texto diz, Josué também, mas Caleb, desculpa. O texto vai nos dizer, no versículo 8 mesmo, que diz, né, eu perseverei em seguir o Senhor. Amém. Essa perseverança aqui está retratando o tempo dele lá quando estava sendo espia. Todos eles deram um testemunho ruim da terra, mas ele perseverou em servir ao Senhor. Amém. Apesar de ter visto os gigantes, ele falou, Deus é com a gente. Vamos subir, vamos possuir a terra, porque Deus nos deu essa terra. Então, apesar de todos eles terem dado um testemunho contrário, ele deu um bom testemunho e perseverou naquele testemunho. Então, houve uma perseverança inicial dele em servir ao Senhor. Mas essa perseverança acabou ali?
Não. Quando Moisés falou, bom, já que vocês não querem entrar na terra, vamos rodear a terra agora por 40 anos, até alcançarmos a terra prometida. Caleb desistiu? Não. Ou seja, ele iniciou perseverando e continuou perseverando debaixo da nuvem, continuou perseverando servindo ao Senhor, continuou perseverando obedecendo a Moisés, continuou perseverando debaixo da nuvem junto daqueles outros que atrapalharam ele por 45 anos, queridos. Então houve uma dupla perseverança, tanto no início, quanto ele continuou perseverando até aqui, para alcançar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Amém. Então nessa manhã, meu irmão, persevere em seguir ao Senhor. Persevera em estar debaixo da nuvem. Persevera em estar na direção que Deus está te dando, meu irmão. Mesmo com as dificuldades. Deus é bom. Não adianta só ter uma perseverança inicial. Mas eu tenho que perseverar até que a promessa se cumpra. Até que a palavra de Deus se realize. Até que o plano e o propósito de Deus se realize na minha vida. Diga amém. Amém, meu Pai. Então nessa manhã, a palavra de Deus para mim e para você é: persevera. Aleluia. Aleluia. Não desista. Persevere e continue perseverando. Glória a Deus. Persevere debaixo da nuvem. Persevere debaixo da orientação de Deus. Persevere mesmo diante dos desafios que enfrenta. Amém, meu Pai. E se você ler lá Números, Deuteronômio, você vai ver que Josué e Caleb tiveram que perseverar diante de muitas aflições. Tiveram que perseverar num tempo de deserto. Então não foi fácil, mas foi recompensador. Amém. Não foi fácil, mas valeu a pena. E nesta manhã eu quero trazer essa palavra de Deus para você também. Persevera. Pode não estar sendo fácil, pode ser um ambiente hostil, pode ter muitos desafios, mas a palavra de Deus para mim e para você é: persevera, meu irmão. Persevera, minha irmã, porque ainda vai valer a pena. Aleluia. Aplauda ao Senhor com seu melhor. Aleluia. Aleluia. Ai, que palavra boa, pastor Rafael. Então eles perseveraram. Amém, Jesus. 45 anos se passou. Deus está realizando, Pai. E eu queria chamar a sua atenção. 45 anos se passou. Mas aquilo que Deus havia falado a ele ainda estava no coração dele. Versículo 6 que nós lemos, ele relembra Josué: você sabe aquilo que Deus falou a meu respeito. Josué, eu não esqueci, Josué. Aquilo que Deus falou, eu guardei no meu coração e não esqueci. Eu rodeei o deserto, eu passei por aflições, eu vi pessoas morrendo no deserto, eu vi uma nova geração vindo, eu entrei na terra prometida, mas aquilo que Deus falou ao meu coração eu não esqueci. Coisas boas aconteceram, eu não esqueci. Coisas ruins aconteceram, mas eu não esqueci. Pessoas me decepcionaram, mas eu não esqueci. Aquilo que Deus falou ainda está guardado no meu coração, e eu creio e espero em Deus que isso se realize na minha vida. Deixa eu te perguntar, meu irmão, você ainda guarda no seu coração, com fé, com expectativa, aquilo que Deus falou ao seu respeito? Amém. Às vezes não passa nem 45 anos, às vezes passa 1 ano, 2 anos, e a gente já esquece o que Deus falou, já esquece o que Deus prometeu. A gente nem está rodeando o deserto. Às vezes as nossas circunstâncias são bem melhores. A gente passa uma afliçãozinha, a gente já esquece o que Deus prometeu. Às vezes, situações acontecem, Caleb já estava na terra prometida, poderia falar: já estou aqui, já está tão bom. Esquecer daquilo que Deus prometeu a ele.
E às vezes a gente olha para a nossa vida também, já conquistei algumas coisas, já vi algumas bênçãos, e por causa disso a gente esquece daquilo que Deus nos prometeu. Caleb nos dá uma grande lição. Os anos se passaram, 85 anos, mas o Alzheimer não tomou a mente dele, ele não esqueceu daquilo que Deus tinha para a vida dele. E Deus também vai te dar saúde mental, meu irmão. Ele vai te dar saúde para que você não esqueça das promessas que Deus fez na sua vida. Porque se Ele fez, o tempo pode ter passado. Eu posso até estar mais cansado, eu posso até estar mais fragilizado fisicamente, mas a minha fé não só continua a mesma, mas ela está aumentando. Esse homem exterior pode estar enfraquecendo, mas o homem interior se renova dia a dia. Eu estou crescendo, eu estou me fortalecendo em Deus cada dia mais, para ver e viver as promessas que Deus tem para mim. Aleluia. Eu não vou esquecer delas. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Não se esqueça daquilo que Deus te falou. Aguarde com expectativa e com esperança o que Deus vai fazer. Uma outra coisa que a gente aprende no texto é o versículo 8. Primeiro ele diz que Moisés era servo de Deus, homem de Deus. Mas no versículo 8 ele diz, finalzinho dele: mas eu perseverei em seguir o Senhor. Meu Deus. Ele não diz Deus de Moisés, não. Ele diz o Senhor, meu Deus. E preste atenção que ele está falando no presente. Então ele está citando um fato no passado, quando ele foi ser espia e testemunhou que era uma boa terra. Mas ele está dizendo que Deus era o Deus dele naquele tempo, mas continuava sendo o Deus dele hoje. Eu falei acerca de Deus naquele tempo, mas Ele é o meu Deus hoje. Amém. Ele não se revoltou contra Deus. Ele poderia ter falado: por que Deus permitiu esses 10 darem esse mau testemunho lá? Por causa daqueles 10 tranqueiras lá, eu tive que rodear 40 anos no deserto. Ele podia estar revoltado com Deus. Ele podia estar revoltado com as coisas. Mas ele falou: não. Ele continua sendo meu Deus. Amém. Coisas boas acontecem, Ele é o meu Deus. Coisas ruins às vezes acontecem nas nossas vidas. Quem aqui é verdadeiro para dizer que coisas ruins acontecem na vida do crente também? Não vamos ser mentirosos, é só vitória. Não, tem coisas ruins que acontecem na nossa vida também, mas Deus continua sendo Deus. Amém. Se eu fosse o pastor Pablo, agora até cantava, mas como eu não sei cantar, vou só pregar. A gente não canta? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus também. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, Ele é Deus também. Ele é o meu Deus, independente das circunstâncias. Ele é o meu Deus, independente do que acontece, do que deixa de acontecer. Ele é o meu Deus. 40 anos se passaram, rodeei um deserto, passei por um sofrimento, mas eu continuo levantando as minhas mãos e dizendo: bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Ainda rendo a Ele o meu louvor, ainda dou a Ele toda a minha adoração, porque reconheço que Ele é digno, independente das circunstâncias. Eu vou adorar e bendizer ao meu Deus, porque reconheço que Ele é digno. E se você reconhece que Ele é digno, apesar das suas circunstâncias, adore a Ele nesta manhã, bendizendo, exaltando, glorificando e aplaudindo ao seu Deus nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu irmão: Ele é o meu Deus. Bate no peito: Ele é o meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Passei pelo deserto, mas Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Amém. Em versículo 12, olha só que interessante. Ele guardou no coração aquilo que Deus tinha para ele. Continuou servindo ao Senhor. Mas olha o que diz o versículo 12. Deixa eu achar aqui. Dê-me agora, não é amanhã não. Dê-me agora este monte
de que o Senhor falou naquele dia. O que está dizendo para nós, queridos, esse texto? Passou-se 45 anos, mas ele ainda queria aquilo que Deus tinha para ele. Ele não só guardou no coração, não esqueceu, mas ele ainda queria receber o que Deus tinha para a vida dele. E nessa manhã, eu não estou chamando você só para guardar no coração, não esquecer. Mas a gente precisa ter ainda aquele ímpeto, aquele desejo, aquela vontade, aquele ânimo de ver realizado nas nossas vidas aquilo que Deus tem para nós. Então nessa manhã Deus não está dizendo só, aguarda no coração minha palavra. Deus está dizendo, guarda no coração a minha palavra e queira aquilo que eu tenho para a sua vida, porque aquilo que eu tenho para a sua vida é o melhor. Deus tem o melhor para nós. Deus tinha o melhor para Caleb e realizou aquilo que tinha na vida dele e também vai realizar aquilo que ele tem nas nossas vidas. Então nessa manhã, meu irmão, queira aquilo que Deus quer para você. Ele era espia, queridos. Provavelmente ele rodeou e andou por grande parte da terra prometida. E agora, nesses 5 anos que ele estava ao lado de Josué ali na conquista da terra, ele pôde ver diversos terrenos. Ele pôde ver diversos territórios. Mas ainda assim, ele falou, eu quero aquilo que Deus tem para mim. Amém. Jerusalém estava dentro daquele território ali? Estava, não estava? Não era o território de Israel? Mas ele quis Jerusalém? Quis ou não quis? Não. Ele quis o quê? Aquilo que Deus tinha prometido a ele. Hoje tem muitos, queridos, que ao verem aquilo que Deus dá para o outro, desiste daquilo que Deus tem para si mesmo. E a palavra de Deus para mim e para você é, aquilo que eu tenho para o outro é para o outro, e é o melhor para ele. Mas aquilo que eu tenho para você é para você. Aleluia. E é o melhor para você. Se você ficar na terra do outro, você não vai ter o melhor. Mas se você ficar aonde eu te colocar, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Então nessa manhã, meu irmão, é manhã da gente tirar os olhos daquilo que o outro tem e olhar para aquilo que Deus tem para mim, porque aquilo que Ele tem para mim é o melhor. Amém, Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. O versículo 12, como eu frisei aqui, mostra a percepção, isso é uma coisa que a gente falou na aula lá em cima, a percepção de Caleb de entender que o tempo havia chegado. 40 anos se passaram, mais 5 na terra prometida, mas ele falou, Josué, dá-me agora, o tempo é agora, Josué, chegou a minha hora, chegou a minha vez, chegou o meu momento. E nós precisamos ter essa percepção de entender, o tempo da bênção está chegando, aleluia. O tempo do milagre está chegando, é agora, meu irmão, que Deus quer te abençoar, é agora, meu irmão, que Ele quer cumprir promessas, é agora que Ele quer liberar palavras de vitória sobre a sua vida, é agora que Ele quer realizar aquilo que Ele tem prometido, aleluia. E você tem esperado por anos, chegou o teu tempo, meu irmão, chegou a tua hora, meu irmão, de receber aquilo que Deus tem para você. Então esteja atento. Amém, Jesus. Me ajuda a pregar e acorda seu irmão. Fala, acorda, meu irmão. Esteja atento ao tempo. Aleluia. Porque a tua hora está chegando. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Amém, minha irmã. Amém. Para a gente terminar, nós vemos que Caleb dependeu de Deus, querido. Amém. Amém. No versículo 7, ele dependeu de Deus, porque ele disse, eu relatei aquilo que estava no meu coração. Não falei da boca para fora, mas eu dependi de Deus porque eu sabia que apesar de haver gigantes, poderíamos conquistar, poderíamos vencer, não pela força do nosso braço,
mas porque ele dependia de Deus, sabia que Deus iria entregar a promessa que fez. Ele reconhece Deus e a sua dependência no versículo 10. Porque ele vai para Josué e diz: e agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. Ele viveu não foi porque ele era estratégico. Ele não viveu não é porque ele cuidava da saúde, embora cuidar da saúde seja muito bom. Ele viveu porque Deus cuidou dele. Então ele percebeu que ele dependia de Deus, que ele estava sendo cuidado por Deus, guardado por Deus, durante aqueles 45 anos para que a promessa se cumprisse. E olha no versículo 12, o finalzinho do versículo 12 diz: se o Senhor estiver comigo, Aleluia. poderei expulsá-los, como ele me prometeu. Olha como ele estava pegado à promessa. Ele falou: hoje passaram-se 45 anos, mas eu ainda posso conquistar a terra prometida. É porque eu sou forte? Não. É porque nesses 45 anos eu estudei e aprendi a arte da guerra? Não. Eu vou conseguir expulsar os inimigos e conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida. É porque Deus vai ser comigo. E se Deus for comigo, eu posso vencer todas as coisas. Ele não pode dizer isso, mas nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Dependa de Deus, meu irmão. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei as circunstâncias que você enfrenta, eu não sei quais os desafios que estão diante de você, dizendo: essa promessa você não vai alcançar. Eu não sei quais gigantes estão no lugar que você tem para conquistar, e dizendo: aqui você não entra. E Deus está dizendo: não é na tua força, meu filho, não é na tua sabedoria, não é na tua inteligência. Dependa de mim, confie em mim, porque sou eu que vou te dar essa vitória. Aplauda o Senhor nesta manhã, meu irmão. Aleluia. Tudo isso aconteceu porque ele ficou debaixo da nuvem. Amém. Tudo isso aconteceu porque ele seguiu a orientação. Amém. Tudo isso aconteceu porque ele não perdeu de vista aquilo que Deus tinha para a vida dele e o próprio Deus, é claro. Então nessa manhã, meu irmão, nessa manhã, minha irmã, persevere em seguir ao Senhor. Persevere em servir ao Senhor. Persevere no caminho que Deus tem para a sua vida, apesar dos desafios, porque vai valer a pena. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Amém. Feche seus olhos. Aleluia. Queria aplicar essa palavra de duas formas nos nossos corações. Amém. Primeiro, meu irmão, tira os olhos do deserto. Tira os olhos das pessoas. A nuvem e a coluna de fogo tinham uma outra função: manter os olhos do povo em Deus. Amém. O tabernáculo ficava montado no meio do acampamento e as tribos se acampavam ao redor. Deus estava no meio, estava num lugar onde todos pudessem ver o tabernáculo e todos pudessem ver a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, para que eles não ficassem olhando para o deserto, mas olhassem para Deus. Para que eles não ficassem olhando para o chão, para a areia, mas eles olhassem para o alto, olhassem para o céu. Glória a Deus. Então nesta manhã, talvez a primeira coisa que a gente precisa é mudar a nossa perspectiva. Porque se eu só ficar olhando para o lado, eu só vou ver deserto, só vou ver pedra, só vou ver areia. Se eu ficar olhando para o lado, eu só vou ver a fragilidade dos seres humanos, dos irmãos que estão ao meu redor. Mas o convite de Deus para nós hoje é: olha para o tabernáculo que está no meio, olha para a minha presença, olha para a minha glória que está no alto. Aleluia. Tire os
olhos da terra e olhe para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Olhe para o alto, porque é de lá que vem poder. Olhe para o alto, porque é de lá que vem a bênção. Olhe para o alto, porque é de lá que vem a promessa cumprida. Se eu olho para o lado, eu só vejo aquilo que eu não tenho. A promessa ainda não se cumpriu. Mas quando eu olho para o alto, eu vejo um Deus que é fiel para falar e é fiel para cumprir. Em Deus eu já vejo a promessa cumprida, porque Ele é fiel. Não tire os olhos das circunstâncias, porque você vai ver o que não tem. Mas eu vou olhar para Deus, como disse o apóstolo Paulo, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Eu olho hoje para a minha vida e para as circunstâncias, eu vejo que eu não tenho, mas quando eu levanto os olhos para os céus, eu vejo em Deus o suprimento de todas as necessidades. Eu vejo tudo que eu tenho. Amém, Jesus. Aleluia. Olhe para o alto, meu irmão. Olhe para Deus. Tire os olhos das circunstâncias. Nos ajuda, Senhor. Porque hoje nós somos muito voltados para as circunstâncias. Essa sociedade nos treina para isso, Pai. Mas nessa manhã o Teu Espírito Santo nos treina para sermos espirituais e olharmos para o alto, olharmos para Ti. E nos ajuda, Senhor, a perseverar. Perseverar debaixo da nuvem, perseverar na direção da coluna de fogo, perseverar na Tua vontade, Pai. Porque embora às vezes haja desafios na Tua vontade, fora da Tua vontade não há nada, Pai. Fora da Tua vontade só há tristeza e dor. Tinha desafio no deserto para Israel? Tinha. Mas na vontade de Deus, eles estavam protegidos, eles estavam abençoados, eles estavam cuidados de Deus. Na vontade de Deus, Deus guardou Caleb e Josué anos e anos para que a promessa se cumprisse. Deus guardou a nova geração de Israel, aqueles que tinham 20 anos para baixo, para que crescessem e tomassem posse da terra. Tudo na vontade de Deus. Então, Pai, nos ajuda a perseverar onde o Senhor nos colocou. Nos ajuda a perseverar, guardando a Tua palavra em nossos corações. Nos ajuda a perseverar, ainda sendo fiéis ao Senhor. E com a esperança de que fiel é o que fez a promessa. E o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu a nós. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa igreja. Abençoa, Pai, o pastor Roberto, os pastores desta igreja, o pastor Pablo, mim. Abençoa, Pai. Que nós possamos estar todos debaixo da mesma direção, todos debaixo da nuvem, Pai, unidos como irmãos e juntos conquistarmos aquilo que o Senhor tem para nós, porque aquilo que o Senhor tem para cada um é o melhor que o Senhor tem. Nos ajuda, Deus, a nos alegrar e nos conformar com aquilo que o Senhor tem para nós, crendo e entendendo que o Senhor vai sempre nos dar o melhor nesta terra. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Me ajuda mais uma vez a pregar. Diga para o seu irmão: persevera, meu irmão, porque a tua hora chegou. Amém? Amém. Perseverar. Dê a mão ao seu irmão. Dê a mão à sua irmã. Certamente Caleb foi um instrumento de bênção na vida de Josué. Para Josué perseverar. E certamente Josué foi um instrumento de bênção na vida de Caleb. Para Caleb perseverar. Você vai ser um instrumento de bênção na vida desse irmão, dessa irmã agora, ajudando ele a perseverar e a permanecer firme no caminho do Senhor. Amém, meu irmão? Você vai orar por ele, você vai orar por ela nessa hora.
Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor trabalhe na vida desse irmão que está à minha direita, Pai, para que ele possa continuar, Pai, persistir, para que ele possa perseverar debaixo da tua presença, Senhor, que ele possa, diante de ti, Pai, caminhar mais uma milha e ter consciência, Senhor, que é o Senhor que o tem guardado, que é o Senhor que tem colocado os planos sobre a vida dele. Ah, Deus querido, Pai amado, que ele possa manter os olhos fitos no autor e consumador da fé, Deus. Queremos colocar diante de ti esse irmão que está do meu outro lado, Pai, para que o Senhor possa fortalecê-lo também, para que ele continue, Pai, caminhando debaixo da nuvem, caminhando debaixo da tua presença, Pai, colocando em prática, Senhor, a fé que ele tem no coração, Pai, para que quando tudo, Pai, venha a se manter ou se apresentar acinzentado, ele creia que as promessas ainda estão de pé diante de ti, Pai. Deus querido, dá o fortalecimento, Pai, dá graça, misericórdia, Deus. E agora nós erguemos as nossas mãos aos céus para te agradecer, Pai. Agradecer pela tua operação sobre as nossas vidas, agradecer pelo teu Espírito que nos fortalece, aparecer pela palavra, agradecer pela palavra de salvação, palavra essa, Pai, que está posta diante de nós como sendo o caminho de vida, Pai, e que se nós, Senhor, nos colocarmos, Deus, debaixo dela, seguindo, Pai, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, nós iremos triunfar, Senhor. Agora, Pai, que retornaremos para os nossos lares, Pai, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, Pai, que o Senhor nos dê uma semana, Pai, debaixo da tua presença, Pai, que o Senhor trabalhe na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito, nos nossos corpos, Pai, nos dando a oportunidade de perseverar na tua presença, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra, diga: dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele, rica e abundantemente, em nome de Jesus.